boa noite. Estamos aqui mais uma vez com o nosso encontro sobre o livro do Dr. Joe Dispenza. Nós estamos lendo e comentando aqui em grupo, ao vivo com vocês, sobre o livro Como Criar um Novo Eu ou Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Você que está aí, participa com a gente, faça sua pergunta, deixa suas dúvidas, aproveita já, curte esse vídeo e se você ainda não viu os outros, eles estão disponíveis aqui no canal do Mais Saúde no Facebook. Quero convidar também você para participar dos nossos encontros. Nós temos um programa ao vivo também, que vai ao ar toda quinta-feira, nesse mesmo horário, pelo YouTube do Mais Saúde. Dá uma olhada lá, tá bom? Nós falamos sempre sobre saúde integral. E hoje nós vamos aqui começar com o capítulo 3. Primeiro, vamos fazer a apresentação aqui das pessoas. Nós estamos em grupo. Eu sou a doutora Luciene Marques, sou do Mais Saúde e adoro falar sobre o livro do Dr. Joe Dispenza. Eu sou fisioterapeuta, trabalho com saúde integral e tudo que ele fala nos livros dele, esse que é o primeiro, é espetacular. Então, se você ainda não teve a oportunidade de conhecer esse livro, corre lá, compra, começa a ler, porque é fantástico. Nós estamos adorando a leitura desse livro. Então, vou passar para o Luiz. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Luiz Henrique Ribeiro, sou psicólogo, também sou parceiro do Serviço Mais Saúde, do nosso Espaço Mais Saúde, e também de tudo que a gente está colocando aqui nesse canal, que é novidade dentro da nossa proposta aqui de trazer cada vez coisas que possam agregar ao entendimento melhor sobre aquilo que a gente está fazendo no nosso trabalho dentro do consultório e que possa extrapolar isso para a internet e as pessoas entenderem ainda mais a sua consciência, o seu corpo, a sua saúde. Então, eu vou passar a palavra de novo para a Luciene, tá? Para ela apresentar o restante dos nossos convidados. E hoje é dia de festa, porque hoje é meu aniversário. Estou muito feliz, já cantaram parabéns aqui para mim. E vamos continuar aqui com a minha xará, minha cunhada querida, Luciene, direto do Rio de Janeiro. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Luciene Ribeiro, irmã do Dr. Luiz Henrique. Eu dei parabéns para a Luciene, né? Esse aniversário maravilhoso dela. Estamos com muita saudade, porque eles estão aí em Portugal e eu estou aqui. Eu trabalho com a psicologia cognitiva comportamental, psicologia positiva também, e agradeço muito a oportunidade de a gente estar aqui fazendo esse trabalho maravilhoso com o livro do Dr. Joe Dispenza. E é isso aí. Vamos que vamos, vai? Pois é, não é, Lu? E aí também teve festa ontem, foi festa do neto. Maravilha. Bom, vamos continuar aqui. Nós temos agora uma colega fantástica aqui, chamada Duane. Duane, que trabalha com constelações familiares. Fala, Duane. Olá, boa noite a todos e a todas. Quero agradecer aqui a doutora Luciene e ao doutor Luiz Henrique pela oportunidade de estar participando do estudo desse livro, que eu estou achando fantástico, o quanto nós temos que entender sobre nossa mente e o nosso corpo. Então, tem muita coisa interessante para a gente comentar aqui hoje. Agradecer de coração, parabenizar a Luciene pelo seu dia, né, que muitas energias de amor e prosperidade estejam no seu caminho, hoje e sempre. Muito obrigada. Uhul! Obrigada. Bom, e hoje nós vamos tratar aqui o terceiro capítulo desse livro, que chama-se Superar o Ambiente. Então, ele vem falando de como superar, aliás, como superar o ambiente foi na semana passada, e hoje nós vamos falar como superar o corpo. E esse é um capítulo que fala coisas muito interessantes, porque ele mostra o quanto nós conseguimos, né, ficar viciados num determinado estímulo.
e a gente entra num círculo de pensar e sentir, e que parece aquela rodinha dos ratos que a gente não consegue mais sair, porque a gente pensa, sente, pensa, pensa, sente, pensa, e aí mudar isso, às vezes, é bem complicado, não é impossível, mas por isso que, de vez em quando, para mudar determinados hábitos, determinadas maneiras, determinada forma de ser, que a gente acaba construindo a nossa personalidade em cima disso, se a gente vive muito tempo nesse círculo, isso passa a ser quem somos nós. E mudar a personalidade, ou você entende bem sobre isso e faz o firme propósito de mudar, ou você realmente vai precisar de um terapeuta, vai precisar de ajuda profissional para te auxiliar nisso. Eu já comentei aqui que algumas pessoas já disseram para mim que, na hora que entende que tem uma determinada crença e que está vivendo nesse círculo, elas falam assim: "Ah, mas se eu mudar a minha personalidade, eu vou deixar de ser eu". E aí eu repito assim para ela: "Bingo, parabéns, você entendeu perfeitamente". Para você realmente, e como o Joe Dispenza fala, se você quer ser uma outra coisa, se você quer um resultado diferente, você tem que mudar a sua forma de ser. Você tem que se superar, superar esses pensamentos, superar essa forma que você tem, superar a química que seu corpo está acostumado já se habituou a sentir, e mudar. Você vai ter que fazer, uma interrupção nesse círculo e começar alguma coisa diferente para poder mudar. Fala, Luiz. É uma das frases. Esse livro é repleto de expressões em frases que são fantásticas, que a gente pode usar no nosso dia a dia e podem virar, inclusive, orientações para a gente colocar no seu caderno, no seu computador, na sua geladeira. Uma delas que está nesse capítulo, que é: o hábito mais difícil de mudar é de ser nós mesmos. É uma frase que é quase que um soco no estômago, porque a gente pensa assim, né? A gente tem sempre a visão de que esse eu sou assim, esse sou eu mesmo, não há como mudar nada disso. Às vezes a gente pensa que pode mudar, mas no fundo a gente pensa assim: eu posso mudar algumas coisas que eu faço, mas na essência esse sou eu. E o Joe Dispenza, nesse capítulo, ele é muito, muito enfático, e ele, assim, não só enfático, como bastante. Ele chega a provar para você que você pode mudar isso, que você é capaz de mudar isso, que isso não faz parte da sua essência. Então, o hábito mais difícil é realmente mudar nós mesmos. Então, a gente fala que a gente tem muitos hábitos, e o hábito é aquilo quando a gente acredita que está fazendo, diz assim: não, isso eu tenho um hábito. Não, na verdade, isso é uma escolha, porque hábito é aquilo que a gente faz automático e nem pensa. Se você já está pensando, se você já está começando a ter noção daquilo, se você começou a colocar isso dentro do seu campo de consciência e entendimento, já deixou de ser um hábito e passou a ser uma escolha. Eu quero que vocês pensem nisso, porque o que a gente vai falar aqui é muito importante para vocês mudarem os padrões de vocês. Realmente, ele tem muitas frases, né, e inclusive eu faço muitas citações no meu Instagram, e quem quiser me seguir é @Luciene_Marques, que é o meu Instagram pessoal, ou se vocês quiserem seguir o do Mais Saúde, é @maissaúde, tudo junto, _org. No meu pessoal, no meu Instagram, eu falo muito sobre as crenças, eu estou sempre postando, determinadas falas, dizeres, conclusões, às vezes frases de livros, e é realmente isso, né. O Joe Dispenza, ele vai dando para a gente, assim, muitos momentos de reflexão, e ele tem uma maneira de explicar, assim, que é bem legal. Eu não sei se vocês estão aqui na sala concordam comigo, acho que sim, porque ele vai devagarinho, vai repetindo, ele vai devagarinho, vai repetindo, cada capítulo que ele acrescenta mais alguma coisa, ele
dá uma recapitulada e aprofunda mais ainda aquele conhecimento. Então, a gente vai consolidando aquela informação. Eu acho que ele é muito didático, ele escreve muito bem e ele é um excelente professor, né? Quando ele fala desse ciclo da gente pensar e sentir, ele explica com relação a como isso acontece dentro do nosso corpo, por que que isso acontece. E aí nós temos 3 responsáveis por isso, que são os nossos neurotransmissores, os nossos neuropeptídeos e os nossos hormônios, né? São os 3 responsáveis por essa comunicação. Toda a comunicação no nosso corpo é feita dessa forma, sendo os neurotransmissores aquela comunicação entre as células nervosas, entre os neurônios, é por onde faz aquela comunicação rápida, esses são os mais importantes. E depois nós temos os neuropeptídeos, que são proteínas menores e que eles são mensageiros, eles carregam a informação para a célula. Cada célula tem vários receptores que se conectam com esses peptídeos, se encaixam perfeitamente. E o terceiro são os hormônios, que são o que faz o corpo sentir. Então, o sentimento é produzido por um hormônio. Dependendo da mensagem que foi enviada lá pelo cérebro, né, aí o corpo é estimulado a produzir determinado hormônio e aí você sente, mas isso é em questão de milissegundos que acontece, é muito rápido. Fala, Luiz. Isso deixa em aberto uma questão que as pessoas perguntam sempre para a gente, e eu acho que a doutora Luciene ela tem uma condição de responder isso, porque ela tem muito conhecimento sobre essa parte dos neurotransmissores, da parte neuroquímica do nosso corpo, que então, aonde começa o estímulo? Eu tenho medo porque eu tenho um hábito de ter medo, o hábito de ter medo é porque eu tenho medo, é porque eu sinto um estímulo externo. Como é que começa isso se termina? Termina aonde, Luciene? Luciene, eu ou Luciene Ribeiro? Ok, já vi o dedão me apontando. Há muito tempo atrás, no Brasil, passava um comercial de biscoito que era o segredo de Tostines, não é? Tostines é gostoso porque é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho. Então, assim, eu, no meu ponto de vista, esse estímulo ele pode começar em qualquer ponta, porque quando nós sofremos um evento traumático muito marcante, é feito um print, né, de toda a situação. Então, da sensibilidade, da claridade, do cheiro, de tudo que você pode perceber com os seus órgãos sensoriais, é feito um print. E você pode reviver esse evento por qualquer um desses motivos, né? Qualquer dessa sensibilidade. E aí o estímulo vai deflagrar esse ciclo. Então, pode começar por qualquer ponta. Fala, Luiz. Eu acho que eu tenho certeza que muita gente está se perguntando o que é esse tal de print? O que acontece no nosso corpo, na nossa mente, no nosso cérebro, que faz com que essa informação seja repetida e rebobinada e executada de novo, rebobinada e executada de novo. Eu estou falando rebobinado, quem é da época antiga, que a fita de vídeo era rebobinada. Volta atrás e carrega de novo. Desculpa, eu estou ficando velho. Tem quase, eu estou fazendo. A Luciene está fazendo quase 25 anos hoje, né? Então, eu estou fazendo quase 26 anos hoje. Então, a gente está assim. A gente usa os termos antigos, mas a gente quer saber. Rebobinar, voltar atrás e carregar de novo. Bom, eu sei o que são essas coisas e entendo porque eu leio muito, vejo muito filme antigo, entendeu? Então, assim, eu fico por dentro. Eu posso imaginar também, ter uma boa imaginação de como isso tudo acontece, né? Como funcionam.
Mas o print é como se fosse uma foto, não é? Aquele print que a gente faz da tela do computador, e o corpo memoriza isso, o cérebro memoriza isso, e a situação pode ser ativada por qualquer um desses estímulos que foi printado. E agora eu gostaria de ouvir um pouquinho as meninas que estão aqui com a gente. Quem se habilita aí primeiro, levanta o dedinho para mim, para comentar. Ok, tá com a palavra, Lulu. Então, né, gente, isso aí esses hábitos, né, que tomam conta da gente, esse piloto automático, né, em que ele fala desse aprendizado. Eu tenho muitas memórias, né, com relação a algumas rejeições que eu tive em relação a vários episódios da minha vida, a vários episódios assim de criar hábitos de fazer várias coisas. Eu tenho na minha memória, interessante, até músicas em que eu escutava, é uma música aqui no Brasil, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri com um sorriso pontual, né? Todo mundo deve conhecer essa música, né? Com certeza. E esses hábitos, é claro que nós temos, todos nós temos, mas assim, eu me lembro assim, desde de cedo, que eu tinha uma visão com relação à sociedade em que eu achava assim muito ruim. Parecia que eu tinha uma sensação assim desde a adolescência, né, que comecei a ter um pouco mais de expansão, de entendimento das coisas da sociedade, em que eu ficava impressionada, mas eu ficava assim impressionada como as pessoas faziam a mesma atividade, o mesmo trabalho, ou moravam no mesmo lugar, ou faziam a mesma coisa anos a fio. Eu passei por uma experiência interessante no centro da cidade. Eu tinha um escritório lá, né? E atrás do escritório tinha um salão de beleza antigo, no centro da cidade, que tinha, sei lá, mais de 50 anos. Era ali na Cinelândia. E aí tinha uma senhora lá que fazia as unhas. Essa senhora, ela tinha, sei lá, uns 70, já era bem, tinha uma certa idade. E ela tinha assim, um orgulho absurdo. Todo mundo fala assim, ela trabalha aqui há 45 anos. Ela sentia orgulho daquilo, as pessoas sentiam orgulho, mas eu olhava para aquilo e eu ficava extremamente chocada, assim, meu Deus do céu, como é possível que essa senhora trabalhe neste mesmo local, neste mesmo salão, há 45 anos? Então, nisso, eu acho que eu já venho desenvolvendo desde sempre, apesar de, lógico, ter os meus hábitos, ter as coisas como todo mundo, mas sempre havia uma resistência muito grande da minha parte quando eu encontrei N situações como essas. Como é possível essa pessoa, 45 anos, trabalhar com os mesmos colegas, do mesmo jeito, fazer as mesmas coisas, e eu achava esquisito, porque eu não conseguia sentir aquela mesma coisa que os outros sentiam. Nossa, que maravilha! Aquela coisa de orgulho, porque nós, né, Luiz, do CN, do Anne, nós fomos criados numa época em que era motivo de orgulho. A pessoa trabalha há 20 anos naquela empresa, a pessoa trabalha há 30 anos, foi o primeiro emprego e se aposentou, né, naquela empresa, né? Então, isso era comum. E eu achava isso sempre muito estranho. Eu achava isso sempre muito esquisito. E a minha cabeça, apesar de entender que era socialmente aceito aquilo, eu, na realidade, eu não entendia exatamente como é que funcionava isso na cabeça das pessoas, porque como é que elas não reagiam, como é que elas continuavam a fazer isso dessa forma, né? Então, eu acho, né, Luz, que assim, eu já tinha um pouquinho do Joe Dispenza na cabeça, né, de não aceitar, de querer quebrar. Até eu fui criticada algumas vezes na vida por, de repente, quebrar até demais determinadas situações, porque realmente aquilo não fazia muito sentido para mim, né? Você ficar de uma determinada forma, ver a vida dessa forma, ou seja, a vida é só isso? A vida é acordar, tomar café, comer exatamente a mesma coisa, né? Exatamente a mesma coisa, aquele padrão, as pessoas tomam o mesmo café da manhã a vida inteira, se alimentam da mesma forma a vida inteira, né? E eu sempre fui meio rebelde assim com relação a isso. E eu hoje, com os conhecimentos, com a expansão de consciência que eu tenho e tudo,
eu consigo entender bem o livro, né? O que ele passa para a gente, o que ele quer ensinar, pegando essa própria experiência minha, né? Eu acho que Lu, esse é o que você está falando, é muito interessante porque nós estamos aqui defendendo uma postura diferente das coisas, mas, em geral, as pessoas elas querem que se repitam as coisas, elas são muito resistentes às mudanças. Claro que quando você tem uma resistência às mudanças, as coisas continuam do mesmo jeito, existe uma valorização, como você falou. Esse fulano é reconhecido porque faz exatamente a mesma coisa do mesmo jeito há tanto tempo. E por isso que existem museus, por isso que existe a história. Nós não estamos negando isso, gente, olha só. Né? Quem estiver assistindo aqui, nós não estamos negando o valor da história, nem das coisas que as pessoas passaram, nem das coisas que... O que nós estamos questionando aqui é o seguinte: se você leva a sua vida toda e está muito bem com relação a isso, se a sua vida é exatamente igual há 45 anos, como essa senhora que a Alcine falou, e ela está muito bem com isso, não existe problema nenhum. Nenhum. O nosso discurso aqui, o que nós estamos falando, é para as pessoas que estão insatisfeitas. Aquelas que estão todo dia se questionando e se perguntando por que eu faço a mesma coisa todo dia. Se você faz a mesma coisa todo dia e se tornou um hábito, você faz isso de maneira consciente, sabe que está fazendo e quer fazer isso, não existe problema nenhum. Preste bastante atenção. Não existe problema nenhum. Você não é anormal. Não, pelo contrário. Você, inclusive, dentro da curva do sino, você está dentro da normalidade. Caso você esteja se questionando que durante um certo tempo, eu concordava com tudo aquilo, eu fazia exatamente igual como todo mundo está aí, agora isso não me serve mais. Não lhe serve mais? Então, uma coisa a gente pode colocar aqui para você. Se você continuar fazendo a mesma coisa, você tem que ter o mesmo resultado. Então, se você está se questionando hoje e não quer o mesmo resultado, se você olha a sua vida hoje, o que eu tenho hoje? O que eu sou hoje? Eu sou produto daquilo que eu pensava ontem, anteontem e durante a minha vida toda. E se eu quero que alguma coisa diferente aconteça amanhã, eu tenho que mudar hoje. Sempre existe um momento da mudança que é agora. Agora, você pode mudar agora, começar agora. Se você começar a mudar agora, amanhã você já tem efeito da mudança do agora. Se você não fizer mudança nenhuma e seguir o parâmetro de todo mundo, então você tem duas opções. Ou você está satisfeito e quer fazer exatamente daquela maneira, ou você quer um novo amanhã. Aí você tem que fazer uma mudança hoje. E isso que o Joe Dispenza fala no livro dele, e a Luciene falou agora, a Luciene Marques falou na introdução, é que é como se fosse um círculo. Você pode entrar em qualquer ponto. Eu posso entrar porque eu estou insatisfeito com a minha vida, eu posso estar insatisfeito com o meu trabalho, eu posso entrar porque estou insatisfeito com a minha família, eu posso entrar... Não importa onde você vai entrar no círculo, não importa como você vai fazer isso, o que importa é que você tenha consciência de que se você não fizer mudança nenhuma, automaticamente, amanhã vai acontecer a mesma coisa que hoje, que aconteceu ontem. Vamos lá, devolvo para a Luciene Marques aí. É muito interessante isso tudo, Lu, que as pessoas, às vezes, elas ficam nessa rotina e elas falam, não, mas eu sou assim mesmo. Né? E a Isabel Paganocelli, acho que é assim que fala, ela colocou aqui uma coisa que no Brasil é muito comum a gente falar, é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, sou mesmo assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. E não é para a gente fazer isso. Ou se você não se incomoda, vai fundo. Nasce, cresce e morre do mesmo jeito. Mas se você, como o Luiz estava falando, quer um futuro diferente do passado, aí você tem que ser diferente. Porque se você não fizer diferente, o seu futuro vai ser igual ao passado. E aí eu vou esperar a Duane falar e depois a gente vai ver como é que a gente pode, que tipo de trabalho que pode ser feito, quais são as coisas que a gente pode fazer quando a gente deseja mudar. Então, Duane, com você. Então, eu até grifei uma parte aqui do livro, nessa parte que ele fala o ciclo de pensar e sentir. Então, o pensamento do cérebro,
com o sentimento do corpo gera o estado do ser. E ele fala assim que esse estado de ser significa que nós familiarizamos com o estado mental emocional, um modo de pensar, um modo de sentir que se torna parte integrante da nossa personalidade. É o que vocês estavam aí, a pessoa, algumas vezes nós vamos atender o cliente e fala, não, eu sou zangada assim mesmo, isso aí é o jeito que eu sou e pronto, né? E, na verdade, o que eu venho percebendo é que as pessoas antigamente se acomodavam mais, talvez por se espelharem na forma que ela foi criada, na família. Então, isso era algo muito pesado. E hoje, o que eu percebo no despertar das pessoas, porque eu entendo isso como um despertar, quando a pessoa começa a incomodar, é o que o Dr. Luiz Henrique falou, que está tudo certo para aquela pessoa que está vivendo daquele jeito, da mesma forma há muitos anos, mas começou a incomodar, a pessoa já começa a querer saber, né? Por que eu sou tão ansiosa? A ansiedade hoje, principalmente nessa época de pandemia, o quanto nós estamos atendendo pessoas ansiosas, e aí vai perceber, ela fala, não, eu sou ansiosa assim mesmo, minha mãe fulano é, né? E acredito que isso é algo que não teria como mudar. Mas hoje, através de muitos estudos, e esse livro aqui, ele vem colocar isso, que quando a gente pensa, nós temos a capacidade de mudar as nossas células, né? Eu fiz um curso de medicina germânica e lá eles falam que quando a pessoa toma consciência e modifica através do pensamento, as células entram em mutação e elas têm resultado no nosso corpo físico, tamanha é a força do nosso pensamento, e isso hoje é o que eu já venho lendo nesse livro, que ele também fala a mesma coisa, né? Ele fala dessa questão do quanto nós podemos controlar a mente, só que o quanto nós ainda somos apegados, tem até uma outra parte que ele fala assim, enquanto continuarmos a utilizar os sentimentos familiares como barômetro, com o retorno do nosso esforço de mudança, havemos sempre que desistir da grandeza. Então, é mais fácil desistir. Para a gente mudar o hábito, é o que eu acho que a doutora Luciana vai falar agora, a gente tem que ter disciplina e persistência para conseguir. Porque é como se tivesse tudo, nosso corpo acostuma, as nossas células respondem àquilo que você vai alimentando, né? Então, quando nós acostumamos, é mais fácil. Quando você começa a mexer, aí incomoda, aí pode surgir algumas dores aí, né? Exatamente isso, Duane, você colocou bem. Inclusive, esse círculo, né, que a gente faz, que é vicioso, ele pode ser devastador. Dependendo do que você está sentindo, produzindo no seu corpo. E eu também quero lembrar aqui que não são só coisas reais que nos fazem sentir. Na maioria das vezes, esse ciclo ele é alimentado por coisas que nem são reais. Nós imaginamos, não é? Ai, mas se acontecer, se eu sair na situação que está o mundo hoje e acontecer isso, e se eu bobeei, se eu não limpei, se eu não me protegi, eu estou preocupado. E já começa a fabricar aí várias situações e o corpo vai sentindo, vai reagindo, porque o cérebro sente aquilo, aquela imaginação, ele vai dispara os neurônios que vão disparar neuropeptídeos, que vão disparar neurohormônios, e você vai sentir. E aí depois você começa a sentir, aí essa comunicação é feita por o cérebro lê, ele está sentindo sim, aí manda o estímulo, aí o cérebro está mandando estímulo, então vamos sentir, e você fica. E como a gente viu, a gente falou sobre o cortisol, foi na quinta-feira passada, não foi lá? Quem quiser ver o vídeo, está disponível no YouTube do Mais Saúde. O que isso pode produzir no nosso corpo, o quão danoso isso pode ser. E as doenças, na maioria das vezes, a gente sabe que doenças, hoje eu estou mais do que convencida que uma doença ela não vem de um fator único, ela vem de multifatores, mas pode ser
iniciado, startado, ou alimentado, ou agravado por esse círculo. Tanto que, quando a gente atende o paciente, que a gente discute muito hoje podemos mudar a alimentação, podemos suplementar, mas se você não mudar os seus hábitos, seu estilo de vida, a forma como você pensa, como você sente, percebe e tem essas emoções, você vai continuar produzindo fatores que vão alimentar essa fogueirinha e você vai continuar tendo problemas. A gente vai limpar e você vai continuar sujando. Então, é essencial que as pessoas elas comecem a olhar para isso. Não é: "Ah, eu sou muito estressada, eu estou muito estressada", e a maioria das pessoas que estão muito estressada, que são muito estressadas, né, porque as pessoas não são, elas estão, porque nós somos uma coisa totalmente diferente de tudo isso, elas acabam não percebendo mais que elas estão nesse ritmo, nesse estado. Elas estão há tanto tempo que elas se acostumaram, o corpo está viciado nisso. E quando ela tiver um momento de paz e calma, ela vai procurar fazer qualquer coisa que estimule, como o Luiz falou também já, sobre aqueles jogos que as pessoas jogam e que estimulam você a produzir aquele hormônio para poder você se sentir pleno. Eu vou passar aqui para o Luiz, que ele está querendo falar. Se você tem alguma dúvida com relação a isso, eu vou fazer um desafio para você. Pegue, agora tá, nós na época desse confinamento, está muito em voga os streamers, né? Os canais em que a gente consegue ir lá e selecionar exatamente aquilo que a gente quer. Coisa que era meio difícil alguns anos atrás, a gente tinha que se render à programação das emissoras que eram. Eles colocavam o que elas queriam que nós víssemos, que a gente assistisse, mas agora a gente tem assim bastante opção. Então, eu vou fazer um desafio para você. Se você hoje está se sentindo muito triste, você está muito aborrecido, está muito chateado, entre num canal desses streams que você conhece, que você tem uma conta. Se você não tem nenhum, pode ir para o próprio YouTube e procure vídeos engraçados. Bom, mas eu não tenho vontade nenhuma de rir agora, eu estou com muita raiva, eu estou muito aborrecido. Comece a ver um atrás do outro. Olha, eu digo para você que em menos de 15 a 20 minutos você vai estar rindo. O que isso quer dizer? Que o estímulo externo, que não é exatamente aquilo que eu estou pensando naquele momento, ele pode influenciar a minha maneira, do meu estado, do meu espírito, do meu corpo. E isso é comprovado, inclusive no livro é colocado de muitas maneiras isso. Pacientes que estão internados em hospitais com vários problemas de saúde graves, quando são expostos à comédia. Tem um filme chamado Pat Adams, né, com aquele ator que faleceu, Robin Williams, que é fantástico. Não sei se vocês gostam do Robin, mesmo que vocês não gostem dele, não tem problema. O filme não é sobre ele, o filme é sobre uma pessoa real em que começou esse trabalho dentro do hospital e fazer as pessoas rirem. Só em fazer as pessoas rirem, elas começam a melhorar os seus estados de maneira absurda. Então, agora aí eu pergunto assim: se eu estou rindo, se eu começo a rir, se eu começo a me divertir e eu começo a melhorar meu estado, imagina o que acontece comigo quando eu procuro coisas ruins, meus estímulos são ruins, os filmes que eu assisto são pesados, são tensos, são dramas profundos. Não estou dizendo que você não deve assistir isso, não é isso. Mas a gente deve procurar aquilo que a gente tem no momento condições de lidar. Então, se você no momento o seu estado de espírito não está podendo lidar com esse tipo de informação, não acesse ela. Não veja telejornal, não veja novelas que são pesadas, não assistam filmes que são trágicos, que são violentos. Não faça isso. Se você quer mudar o seu estado do seu corpo, se você quer mudar a maneira como você vê a vida, pelo menos por enquanto, faça esse teste. Olha, um grande desafio. Fique 2 dias vendo só comédia. 2 dias. Não precisa ser o dia inteiro, não. É assim,
Então, a hora que você puder ir ver alguma coisa, veja uma comédia. Faça isso durante 1, 2, 3 dias. Você vai ver que no terceiro dia você vai começar. Pô, comédia é legal. E você vai começar a ver. Por que comédia é legal? Porque me faz rir, e me faz me sentir melhor, me faz me sentir mais otimista. Eu começo a desmontar vários sistemas que estão na minha cabeça, automáticos, em que eu preciso sofrer, eu preciso passar por aquela situação desagradável, eu preciso. A gente não tem esse discurso. Você pergunta para a pessoa, fala assim, não preciso dar disso. Mas lá no fundo, a crença da pessoa é essa. Então, a gente vai chegar aqui no nosso trabalho aqui falando sobre as crenças, já estamos falando sobre crenças no trabalho de quinta-feira. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, você pode acessar aqui embaixo, tem links dos vídeos que nós estamos falando sobre isso. Mas, resumindo, se você assistir coisas boas, se você estimular positivamente a sua mente, seu cérebro, você vai ter o resultado positivo disso. Assim como se você estimular negativamente, você também vai ter o negativo disso. Se a sua vida não está muito boa, se está rodeada de tragédias e situações ruins, avalie o que você está acompanhando no dia a dia, o que você está valorizando. Passa, Lu, vai lá. É bem interessante. Eu vou, então, antes de eu falar, eu vou passar para outra Lu, depois eu volto aqui para complementar. Então, Luiz, isso que você está falando aí, eu acho que isso que está acontecendo diariamente, né? Principalmente durante essa situação de pandemia que a gente tem, né? Que a gente está vivenciando, né? Essas coisas todas, porque existe uma coisa muito mais profunda com relação a isso que você está falando, né? Que é justamente o hábito, um hábito que eu já tive, que inclusive você já teve também, há muitos anos atrás, em que nós tínhamos um hábito e uma crença cristalizada muito forte, que nós tínhamos que ser antenados com tudo, tínhamos que ser socialmente obrigados a saber tudo o que estava acontecendo, porque se nós não soubéssemos tudo o que acontecesse no mundo político, econômico, social, seja lá o que fosse, nós seríamos pessoas, entendeu? Que não estaríamos vivendo em sociedade, porque a gente estaria desprezando o que acontece em determinado Seríamos país. de segunda e terceira classe, né? Exatamente. Então, o que ele está falando, nós dois passamos por isso. Eu assinava um determinado jornal, que eu não quero nem falar o nome, em que eu tinha o trabalho de ler de tudo, mas era uma coisa assim, tinha um outro. Na época não tinha internet, não tinha nada. Por quê? Era uma cobrança, uma crença nossa cristalizada de que nós, para sermos seres humanos, temos que estar inteirados, temos que ler tudo que passa, seja de bom, seja ruim, seja lá o que faça nos sentir, por exemplo. Então, a gente tinha isso. Eu levei muito tempo, muitos e muitos anos, para conseguir entender plenamente isso, conseguir me desconectar com isso. Isso não significa que eu não seja uma pessoa informada. Não, até porque as informações caem para mim, eventualmente. Às vezes, eu preciso de ter uma informação, só que hoje eu tenho um cuidado absurdo. Se eu preciso ter uma informação sobre a minha cidade, sobre o Rio de Janeiro, por exemplo, como que está passando, eu hoje tenho a plena capacidade de abrir um jornal online, simplesmente passar o olho sobre aquilo que me interessa, informações práticas do dia a dia, e as que não me interessam, que são catastróficas, que são isso, que são aquilo, simplesmente, até eu sei o título delas, mas ignorar. Eu não entro na frequência daquilo ali. Porque o discurso que eu escuto hoje de pessoas que estão à minha volta, não são pessoas que estão à minha volta. O discurso é o seguinte, mas veja bem, como eu posso ignorar o que está acontecendo? Como eu posso, olha só, a crença que existe dentro de nós. Como eu posso estar bem, me sentir bem, estar feliz comigo mesmo, se a minha volta está tendo um quebra-quebra, está acontecendo essas coisas horríveis no mundo inteiro, tem milhões de pessoas morrendo, e isso, aquilo, não significa que nós não vamos ter empatia. Nós podemos ter empatia, nós podemos, sim, nos sintonizar, inclusive mandar energia, seja lá o que for, mas nós não podemos mergulhar naquela situação. Uma coisa eu saber o que aconteceu, uma coisa eu saber, aconteceu uma tsunami, não sei aonde, ok,
eu sei qual é a notícia, aconteceu, se eu puder parar, fazer a minha expansão de consciência, mandar energias positivas e tudo mais, ótimo. Agora, o que vai ser de bom para mim assistir o noticiário sobre todas as desgraças com relação ao tsunami, todo o sofrimento, todas as famílias? Aquilo não vai me ajudar, nem vai ajudar as pessoas que estão lá, porque, na realidade, se eu quero ajudar pessoas que estão em sofrimento, se eu me alinho com a energia do sofrimento, eu não estou ajudando nada. Eu mergulhei naquela energia e sou mais uma naquela energia. Um negócio interessante que você está falando. Você está querendo entrar, quer falar também, mas eu não posso deixar de comentar isso que você está falando. Realmente nós éramos viciados nisso. Isso você tem total razão, e éramos mesmo. E nós tínhamos orgulho de dizer assim: eu estou conectado, tenho. Então, se você hoje está assistindo isso aqui e fala assim, e tem esse orgulho, olha assim, eu espero que você mude. Mas olha só, uma das coisas que você está falando aqui é muito importante, que o Ceni Marques falou de uma coisa, o Ceni Ribeiro está falando de outra coisa aqui. E elas acabam confundindo para o mesmo ponto. O nosso cérebro, a nossa mente, e muito mais do que isso, ele não consegue distinguir do que é realidade e fantasia. Então, se eu assisto um filme ou assisto uma novela, alguma coisa que é uma fantasia, eu sinto aquilo como se fosse real, porque, na verdade, quando a gente vai no cinema, o que a gente busca? É vivenciar aquilo como se fosse real, porque a gente tem essa capacidade. Quando eu leio um livro, eu faço isso. Só que, mesmo eu sabendo o que é a fantasia, que não é real, aquilo me impacta. Agora, imagine você procurar uma notícia que você sabe que é real. Olha só a diferença. A diferença não, a similaridade, desculpa. Olha só a similaridade. Você sabe que é real e aí você vai sentir com uma intensidade impressionantemente maior do que se você assistisse um filme. Se o filme já te derruba, se o filme deixa você com pesadelo, se o filme deixa você mal, deixa de mau humor, te deixa pesaroso, pessimista, imagine você começar a consumir a realidade que todo mundo diz que você tem que consumir o dia inteiro. Gente, é uma trituração de alma que eu não quero. Se você quer, é contigo. E, complementando aí o que o Luiz está colocando, até porque a gente, depois desse livro, a proposta é a gente avançar para o segundo livro do Joe Dispenza, que é Você é o Placebo, o quanto que nós, terapeutas, médicos, nutricionistas, fonoaudiólogos, dentistas, professores, psicólogos e etc., terapeutas de todas as modalidades, todos nós que temos um poder de formação de opinião, nós temos que ter muito cuidado na hora de usar as palavras, no que a gente vai falar para as pessoas, porque elas podem acreditar. E o Joe Dispenza, não só ele, mas outros autores também, traz aí muitas histórias, muitos casos ligados ao placebo. A pessoa pode se curar ou morrer porque ela acreditou em você. Simplesmente por isso. Eu errei um diagnóstico e digo que você tem 5 meses de vida. Você acredita e você constrói a doença e você morre. Ou eu digo, você não tem nada, você está ótimo, e ele acredita em mim e ele fica ótimo e ele se cura. Então, não é que a gente vai enganar as pessoas, não é que a gente vai faltar com a ética, mas vamos pensar nas palavras, porque isso é muito importante. E o fato de você estar conectado com tanta coisa, alguém colocou aqui, a empatia não implica, foi a Isabel, a empatia não implica sofrer junto. Isso. Se você não pode fazer nada, se você não pode ajudar aquela pessoa de jeito nenhum, o que você pode fazer? Manda uma energia para ela, manda a sua intenção, que a gente já sabe que a intenção emana poder, e vibra isso de uma maneira que possa ajudar, e não entrar, como a Luciene estava colocando, na outra frequência, porque, no final das contas, tudo é uma frequência,
tudo é uma vibração. E quando você vibra uma frequência, e a frequência é informação. E aí a frequência que você está vibrando, você está passando informação para o teu corpo. Que informação você está passando? Por isso que é interessante essa história do rir, essa história do não se alinhar. E eu já vi que a Lu levantou a mão ali, eu vou passar a bola para ela de novo. A Duane também quer falar. Quem vai primeiro? Está na fila, deixa a Lu falar, depois, na sequência, vai a Duane. Para não perder aqui o bonde, né? Do que o Luiz falou, inclusive, dos filmes, né? E do que você está falando. Eu, essa semana, tive a oportunidade, duas oportunidades ligadas a essas duas coisas que vocês disseram. A primeira, eu fui numa instituição aqui em Vargem Grande, aqui do lado do Recreio, chamada Casa da Alegria. Uma instituição linda ali em Vargem Grande, uma casa maravilhosa. É uma senhora que foi bastante interessante. Ela me contou que há 8 anos atrás ela estava com um câncer terminal, foi no médico, o médico disse para ela assim, olha, você tem 6 meses de vida, exatamente o que a Luciane falou, você tem 6 meses de vida. Ela falou assim, caramba, 6 meses, um câncer linfático, um negócio gravíssimo. Aí ela falou assim, puxa, eu então vou tentar botar em prática para deixar para alguém tocar, ela tinha uma pessoa em confiança, um projeto que eu tive a vida inteira de fazer uma instituição, uma ONG. Porque se eu não começar agora em 6 meses, quando é que eu vou começar? Essa ONG dessa senhora, ela atende atualmente 132 crianças, é uma ONG que atende de segunda a sábado, 132 crianças com N atividades, com tudo que você possa imaginar, dança, apoio escolar, karatê, judô, piscina, casa. Ela se mudou para casa, ela alugou a casa, ela se mudou para o segundo andar, e toda a parte de baixo, ela me convidou até fazer um trabalho social lá. Eles têm várias pessoas que fazem trabalhos sociais e ainda atendem os pais. Aí eu perguntei, mas vem cá, e o seu câncer? Se não sei, já tenho 8 anos, nunca mais voltei no médico, eu nunca mais fiz exame, eu nunca mais fiz nada. Então, por quê? Se chama Casa da Alegria. Como tem aqui no Rio, né, os doutores da alegria que fazem esse trabalho no Brasil inteiro, né? São pessoas que se dispõem a hospitais de câncer e tudo mais. Ela nunca mais fez exame de câncer. Você não sei, não faço mais exame e não quero saber. Então, essas sentenças, como o Luiz e a Luciane falaram, são coisas muito graves. Eu tive uma outra experiência, isso foi tudo semana passada, no sábado, eu e meu marido fomos numa outra instituição que existe aqui em Guaratiba e tivemos a oportunidade de conhecer uma mãe e um filho. Um rapaz de 28 anos de idade e a mãe dele médica. E o quadro dele, um câncer grave, em estado avançado, ele faz químio e rádio, e deram para ele 6 meses de vida. Ele era para ter morrido em dezembro. Né? Não morreu até agora. E o Nelson teve a oportunidade de conversar com ele, propôs um novo tipo de tratamento, à base de ozônio e tudo, ou seja, esse rapaz tem 2 dias atrás. De sábado para cá, ele já mudou completamente a cabeça dele, porque ele estava esperando a morte, mesmo tudo que ele fazia, estava esperando a morte. Ele falou assim, olha, Nelson, olha só, vamos fazer o seguinte, você não morreu, que era para morrer em dezembro. Então, vamos ver o que a gente faz daqui para frente. Vamos fazer outras coisas, vamos pensar de outra maneira. E o rapaz já mudou a cabeça dele para cá. Por quê? Sabe? Por que os médicos, assim, eu não sei por que a instituição de dar um prazo para as pessoas. Ok, não é questão de esconder, olha, eu só tenho uma doença grave, a gente vai tratar. Com a expectativa de vida, eu não sei. Eu não sou Deus, né, para dizer que você vai morrer daqui a 2 meses, 3 meses, 6 meses, a gente não sabe, né? Mas isso se tornou um padrão, e um padrão ruim, porque é um padrão que coloca na cabeça da pessoa um prazo de validade, como se fosse um produto do supermercado. Você comprou com prazo de validade, né? Eu acho que é uma coisa que deve ser discutida na sociedade, se de fato é ético dar prazos de validade para as pessoas, porque ninguém tem essa capacidade. Então, essa senhora que está aí há 8 anos, que nunca mais voltou lá, não sei. O rapaz que tem que ter morrido em dezembro, está em tratamento, né? Porque, como o Luiz e a Luciane falaram, essas palavras elas entram e elas colocam a crença na cabeça da pessoa. Ok, eu vou morrer em 6 meses.
E provavelmente o que vai acontecer? Ela vai morrer em 6 meses, porque ela aceitou isso, dá comando para as células delas que ela vai morrer em 6 meses, e provavelmente ela vai morrer em 6 meses. Né? Então, eu acho que é algo que deveria ser pensado em sociedade, até quando se dá diagnósticos, enfim, a todo esse tipo de coisa. Né? Mas é muito legal a gente poder ver essas histórias e poder compartilhar e poder mudar alguma coisa dessas histórias. Né? Não existe, Lu, uma obrigatoriedade, né? Acho que as pessoas elas têm muita pressa em passar uma determinada informação. Hoje já existe alguma cautela por parte de alguns profissionais, eu já percebi isso, mas a maioria ela tem assim, muita pressa em dar um diagnóstico como se fosse uma coisa definitiva, fatal, e, e não é. A história está aí, tem várias citações nas literaturas de casos e mais casos de que a pessoa simplesmente ela pode vibrar numa frequência totalmente diferente e mudar tudo, tudo. Como o Luiz gosta muito de falar, o tema do efeito Mandela, e de uma hora para outra é outro ser, outra coisa, não tem mais nada. E isso é possível de acontecer e a história está cheia disso. Não é, Duane? Fala lá, Duane. Então, como isso faz sentido? Eu trabalhei como Doutores da Alegria, eu fiz parte e visitava todos os domingos às 7 da manhã os hospitais, trabalhava no Hospital do Câncer, e o quanto essa quebra de estado vibracional das pessoas trazem a cura para as pessoas. Então, muitas das vezes, nós chegávamos nos quartos e quebrava aquele estado de melancolia, de dor, de morte, e isso, gente, faz toda a diferença na vida das pessoas. Então, eu até pergunto muito assim, quais pensamentos a pessoa vem alimentando durante o seu dia? O quanto é importante você fazer essa quebra de energia durante o seu dia. Se o dia não começou bom, não assiste noticiário, não assiste coisa que, né, como vocês estavam colocando aqui, porque nós já estamos, hoje, o nosso planeta está com um inconsciente coletivo muito denso, muito pesado, de medo, de ansiedade, devido a todo esse estado que nós estamos passando e quantas pessoas queridas estamos perdendo, né? Então, é muito importante. Então, quando a Isabel coloca aqui, ter empatia não implica sofrer muito, não é que você não vai importar com as pessoas, é o contrário, é você não conectar com aquilo que não te faz bem e cuidar dos seus pensamentos, alimentar-se de forma diferente, tanto alimentar-se de bons pensamentos, meditar. Por isso que hoje eu acredito que essa pandemia, esse fechamento, ele nos convida a isso, a gente a estar olhando para dentro, a estar olhando para o que a gente precisa mudar, né? É difícil, mas é possível, né? Se muitas pessoas conseguiram, então eu sempre fui assim, se fulano conseguiu, por que eu não vou conseguir? Né? Então, a gente tem que, se for para espelhar, espelhe e busque algo que te motive para fazer algo maior e melhor. Então, o que eu gostaria de colocar é isso, a importância de você quebrar o estado de vibração para algo melhor. E o quanto isso traz a cura interna, né? Isso, quando a pessoa começa a acreditar, quantas vezes lá nos hospitais a gente conversava com as pessoas, e quando você faz algo de coração, simplesmente fluía as palavras, e às vezes quando a gente voltava a visitar, a pessoa pegava e falava, né, o quanto mudou a vida, uma palavra que você falou, uma música que você cantou e tocou o coração e fez a pessoa acreditar na vida. Então é muito importante a gente mudar de estado vibracional, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. E isso é o que fala nesse livro aqui, né? Era isso. Pois é, Duane, isso que você está falando realmente é bem preocupante, né, a gente manter um determinado estado. E eu fico me perguntando, Lu, sem querer criar nenhuma polêmica aqui, para quem está assistindo, quem ainda vai assistir,
o quanto as pessoas estão sofrendo de sintomas ou morrendo pelo problema que estamos passando, por estarem realmente passando, sofrendo isso, ou porque elas estão acreditando que, se forem contaminadas, vai acontecer isso e elas vão morrer. Quantas pessoas estão morrendo porque acreditam que vão morrer por causa da doença ou porque a doença está matando mesmo? Sabe? Eu vejo muito medo nas pessoas, eu vejo uma ansiedade de se proteger, uma coisa assim muito forte, muito grande, e que é esse tipo de estado de sobrevivência que as pessoas estão vivendo nesse momento, umas mais do que outras, né? Outras pessoas nem tanto, mas a maioria fica conectada com muito noticiário. Tem muita coisa que é real, muita coisa que não é real, muita coisa que é real, mas que está amplificada, e muita coisa que você vê e interpreta segundo o seu ponto de vista, e vai alarmando, vai aumentando, e a pessoa entra num pânico, e a pessoa fabrica os sintomas, e a pessoa acaba tendo muitos problemas, e às vezes até perde a vida porque fabricou isso. Então, eu hoje eu sou uma pessoa muito preocupada com o que eu falo, como é que eu vou passar uma informação, porque se a gente for muito taxativo, eu tiro assim, tem umas pessoas, principalmente adolescentes, você fala uma coisa, eles ficam apavorados. E depois você encontra com eles de novo e eles estão ali levando aquilo a ferro e fogo, e você fala assim: "Não, mas nem era isso, esquece", e tal. Então significa que, mais uma vez, é aquela história de que comunicação não é o que você fala, é o que o outro vai entender, então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai falar, como a gente vai passar a informação, como a gente vai dar notícias, porque vai fazer muita diferença para quem está ouvindo, né. E eu gostaria agora de fazer uma rodada de o que que vocês sugerem. O Joe Dispenza, ele aqui, ele fala nesse capítulo que, se a gente permanece nesse ciclo, é cada vez mais é como um adicto, cada vez mais você precisa dessa emoção forte, você precisa dessa desse estímulo, desse hormônio que dá essa sensação de uma forma mais intensa, porque você vai ficando tão acostumado com aquilo, que aquilo vai ficando fraco. Então se você é uma pessoa que está briguenta, você vai começar a dar mais estímulo para os outros, espetar as pessoas, e vai procurar sempre uma forma de ter uma desavença, uma briga que te dê uma saciedade daquele hormônio. "Ah, agora sim, agora eu estou bem". E como é que a gente corta isso? O que que a gente pode fazer para poder sair desse círculo? E sei quem quer começar a falar? Duane, vai lá, a palavra é sua. Então, eu até grifei uma parte aqui do livro onde o Joe Dispenza fala assim: quando condiciona o corpo com uma nova mente, os dois deixam de conseguir trabalhar em oposição e têm de ficar em harmonia. É esse o objetivo da mudança, da autocriação. Então, aqui é necessário. Qual página, Duane? Ai, eu não sei. Eu acho que é na parte que fala que logo depois da mente controla o corpo e o corpo controla a mente. E aí, quando ele fala isso, ele fala assim sobre a questão do reprogramar, né, de você co-criar e você acreditar. Então, quando você dá comando para suas células que você já quer fazer algo diferente e mudar, mas para isso é necessário aprender a desaprender para reaprender algo novo, ou seja, nós temos que aprender a desapegar daquilo que não é bom e abrir espaço para o novo, né? Porque se a gente não abre espaço para algo novo,
como que vai ter mudança? Então, nós temos que aprender a ter esse olhar. Para que possa chegar algo novo na sua vida, você tem que abrir espaço a desaprender para abrir algo para o novo, né? Eu gostei muito dessa parte que ele fala sobre isso. E tem uma coisa muito legal que a gente que trabalha com as barras de Axe, que a gente fala que quando corre as barras, nós conseguimos limpar a carga eletromagnética dos pensamentos, sentimentos e emoções. E aí te dá leveza porque você tem mais energia vital circulando. Então, se você é um profissional, é uma pessoa que tem o curso, a formação de barras de Axe, você pode correr suas barras sozinho, você pode procurar alguém que possa correr as suas barras, não é? E tem outras técnicas. Depois eu quero, no final, o Luiz acho que quer colocar alguma coisa agora, mas no final eu gostaria que você, Duane, falasse sobre o teu trabalho, a tua própria técnica, que você está com um produto que eu acho que pode ajudar imensamente as pessoas nesse sentido, né? Vou passar aqui para o Luiz. Tem uma pergunta aqui, acho que é a Isabel que está perguntando, se quando a gente pensa no medo, a gente atrai ele, se a gente pensa na raiva, a gente atrai ele, se a gente atrai... o que a gente pensa, a gente atrai. Então vamos lá, que tem alguns mecanismos que são interessantes a gente discutir aqui, porque fala-se muito da lei da atração. E que a lei da atração é que o que a gente pensa, a gente atrai. Não é exatamente isso. Tá? Eu vou falar que nós deveríamos nos preocupar com a lei da vibração. É o que a gente vibra, é o que a gente sente. Então, o meu pensamento, minha emoção cria um sentimento, e não é o que atrai. A gente vai se colocando naquele padrão, a gente vai se colocando naquele caminho. Então, se eu sinto muito medo, eu acabo me colocando no caminho do medo, porque o medo vai retroalimentar o meu próprio medo. É um sistema de retroalimentação. O sistema do universo é um sistema de retroalimentação. Então, se eu... Aí, vamos lá, aquilo que eu falei um pouquinho antes, sobre assistir comédias em vez de dramas, ou em vez de tragédias, guerra, desgraça. Se você começa a vibrar nisso, não é a questão simplesmente de você... eu vejo isso, mas eu quero fartura. Aí você só vê tragédia. Gente, você não vai conseguir trazer fartura na sua vida, porque não é uma lei de atração. Eu não vou pensar em fartura e vou atrair fartura para mim. Eu vou sentir tragédia, vou sentir descompensação, vou sentir medo, e aí eu vou acabar criando todo um contexto para poder retroalimentar isso. É assim que funciona. A lei não é da atração, a lei é da vibração. O que você vibra é o que você vai encontrar. Se você não acredita nisso, vai para o seu espelho, no seu quarto, no seu banheiro, vai lá, olha para o espelho e começa a exigir que ele sorria para você antes de você sorrir primeiro. Eu duvido que ele vá sorrir primeiro que você. Não vai. O sistema do universo é mais ou menos assim. Mais ou menos não. É brutalmente assim. Ele só vai sorrir de volta para você quando você sorrir primeiro. Então, se você quer uma vida boa, comece a sentir a vida boa. Olha, acredito que eu estou falando. Não precisa demorar muito, nem de um dia para o outro. Se você começar a fazer isso agora, você vai começar a sentir o efeito agora. Comece a fazer e preste atenção nos resultados. É bem isso, muito bem colocado, Luiz. E acontece que a gente acaba virando mesmo um piloto automático, como a Lu estava colocando, a gente vira uma rotina nisso, cria uma rotina em cima disso, o corpo memoriza todos esses efeitos, todas essas químicas, passa a ser dependente dessas químicas. Quando a gente vai lá e faz uma palestra motivacional ou lê um livro, e a gente pensa assim, agora eu vou mudar, eu vou fazer tudo diferente, sai bem animado, começa a fazer e não sustenta. Não sustenta porque esses hábitos, isso que criou a sua personalidade, está na sua mente subconsciente, é um piloto automático. E tudo que está na mente subconsciente
está no comando 95% do tempo. E a nossa mente consciente atua 5%. Então, haja força de vontade, haja ali vigia, né, para a gente conseguir manter. Por isso que não sustenta. A gente só ter motivação, força de vontade não sustenta. O que sustenta? O que a gente tem que fazer? A gente tem que ir aonde está o problema, aonde está a programação. Está lá na mente subconsciente. Então, você tem que acessar a mente subconsciente. E aí, para acessar a mente subconsciente, existem várias técnicas. Uma delas é a meditação. Você, durante a meditação, você pode conseguir ultrapassar a sua mente analítica e chegar na mente subconsciente através do rebaixamento da atividade da cortical, das ondas cerebrais, e ir lá e trabalhar, fazer uma reprogramação, ressignificar. Outra forma é através da hipnose, que o Luiz pode falar, que ele trabalha com isso. Através da hipnose, você pode acessar a mente subconsciente e fazer todo o trabalho. Podemos fazer através do corpo também, através da microfisioterapia, acessando a memória que está no corpo e trabalhando, fazendo o desbloqueio e trazendo à tona e ajudando a pessoa a ressignificar. Podemos fazer isso através das barras, com toques sutis na cabeça, fazendo ali um reequilíbrio da energia. Podemos fazer isso através das constelações familiares. A gente também pode ouvir isso da Duane. Podemos fazer isso através de técnicas de psicologia positiva, que a Lu também pode falar sobre isso. Então, são várias formas que você tem hoje de trabalhar isso. Muitas maneiras. Tem muito mais outras técnicas também, mas essas é que a gente trabalha aqui e que a gente pode falar com bastante propriedade. Quem quer começar a falar, porque a gente já está com bastante horário aqui e a gente nem chegou a abordar todos os itens desse capítulo, porque esse capítulo é bem grande. A gente foi no trivial dele. Então, quer falar, Luiz, sobre hipnose? Vamos lá. Presta atenção no meu dedo. Vocês já viram isso em filmes, já viram em novelas, já viram em muitos lugares. E o que tem de verdade nisso? A verdade é que o nosso cérebro, a nossa mente, ela segue alguns comportamentos que são estruturais e básicos para poder sobreviver, para usar, para produzir a sobrevivência nossa, e que a gente chama isso de hipnose. A hipnose é um estado alterado de consciência que é produzido pelo nosso próprio cérebro. Então, não existe nenhum mistério, nada místico nem mágico em relação à hipnose. Simplesmente que nós podemos potencializar aquilo que o nosso cérebro já faz naturalmente, quando a gente está estudando, quando a gente está dirigindo, quando a gente está lendo, quando a gente está assistindo um filme. A gente cria isso no laboratório, no consultório de maneira artificial para potencializar a memória ou recordar eventos passados e poder mexer neles. Porque, se vocês pensarem direitinho, quando vocês estavam na infância, não tinham o córtex pré-frontal totalmente formado, vocês estavam sempre em frequência teta e alfa, porque o córtex pré-frontal é que coloca as frequências mais altas, como o beta, por exemplo, que é o nosso dia a dia. Então, se você quiser reproduzir aquilo que sua infância fazia, quando você absorvia aquela informação de maneira muito intensa, muito impactante, e de maneira que estava lá consolidada lá dentro da sua mente, em alfa ou teta. Então, a hipnose proporciona para você a oportunidade de você entrar em contato de novo com essas frequências. Você pode fazer isso do dia a dia, toda hora, né? Nós podemos fazer isso também de maneira autônoma, tá? Mas se você puder contar com um terapeuta, um profissional para te ajudar nisso, você vai conseguir mudar muita coisa na sua vida. Olha, eu tenho 20 e poucos anos de prática nisso e digo para vocês que é uma ferramenta excepcional. Luiz, a Isabel está perguntando de volta aqui. Ao sentir medo, estaria vibrando medo? Você quer responder? Eu estava comentando isso aqui um pouco antes, né, da questão do medo. Se você sentir medo, está vibrando medo, o sistema retroalimenta.
Então, eu digo a você que você deve forçar a não sentir medo. Eu sei que pode parecer assim, coisa difícil de fazer. Não, mas eu já estou com muito medo. Se você começar a estimular teu cérebro e criar condições para que você veja coisas mais positivas, o medo vai diminuindo, 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 até desaparecer. Eu sei que não é fácil assim, eu sei que não é simples assim, mas o primeiro passo, quando puder, quiser começar a partir de hoje, é estimule melhor o seu cérebro, você vai ter resultados melhores na sua vida. Se você continuar alimentando o medo, você vai ter resultados no medo. É isso. E também fazer determinadas perguntas, né? Tipo, estou sentindo medo de quê? O que me leva a ter medo? Por que eu sinto medo de alguma coisa? Qual é o meu ponto de vista? Ou em que eu estou acreditando para sentir esse medo? Então, são algumas coisas que a gente pode trabalhar. Vou passar para a Luciene. Então, gente, eu estou aqui na página 85 do livro, que eu marquei aqui, um exemplo de Joy dar aqui. Como exemplo prático, digamos que você está dirigindo para o seu trabalho de manhã e começa a pensar no encontro acalorado que teve há uns dias atrás com um colega de trabalho, estaria retornando. Ao ter pensamentos associados àquela pessoa e à experiência específica, seu cérebro começa a liberar substâncias químicas que circulam pelo seu corpo. Muito rapidamente, você começa a se sentir exatamente da forma como você está pensando. Provavelmente você vai ficar furioso. Seu corpo envia uma mensagem de volta para o cérebro dizendo: é sim, estou me sentindo realmente furioso. Então, o que acontece? Coisas que nos deixam furiosas, com raiva ou com medo, elas vão acontecer. Todos os dias da nossa vida elas vão acontecer. Só que aí que está com uma pergunta da menina. O que a gente pode fazer para evitar isso? Ok, se acontecer uma situação que te dê raiva, medo ou fúria, ela vem, mas deixa ela ir embora. Agora, se você começa, e isso a gente pode controlar, a gente não pode controlar, às vezes, a raiva momentânea que a gente sente na situação. Realmente, é muito difícil. Você vai olhar para a situação, vai ficar com raiva, você vai contar até 10 e vai deixar aquilo passar. Agora, o que a gente não deve fazer? Evitar de sentir raiva realmente é quase impossível. Evitar de sentir, às vezes, tristeza. Agora, a gente pode controlar isso. Por que eu vou ficar alimentando, como a situação do livro, pensando toda hora naquele colega de trabalho em que eu fiquei raivosa e furiosa com uma situação que ele me fez passar uma humilhação no trabalho, por exemplo? Então, eu posso controlar, eu posso treinar o meu cérebro. Ok, aquilo aconteceu, mas eu não vou ficar pensando nisso o tempo todo, eu não vou ficar passando o filme várias vezes. Mas quantas vezes eu passar o filme, todas as substâncias químicas, tudo que aconteceu naquela hora vai acontecer de novo, e de novo, e de novo. Então, a ideia é justamente isso, como o Luiz falou. Como a menina perguntou, não é que você vai estar vibrando na mesma frequência. Então, você vai passar por aquela pseudo-humilhação que você passou naquela hora, aquela raiva, inúmeras vezes. Então, por isso que ele diz assim, a raiva e o ódio que você tem pelo seu inimigo, ele só faz mal para você. E as pessoas não conseguem entender. As pessoas que te fizeram mal, que você sente raiva, sentimento de ódio, sentimento de vingança, não é simplesmente uma coisa espiritualista. Não, perdoa, seja bonzinho. Não é isso, não. Porque cada vez que você está sentindo raiva, ódio e vingança, aquilo está vindo dentro de você e está te corroendo. Então, cada vez que você sente essa raiva e esse ódio daquela pessoa, você está vibrando o quê? Na raiva e no ódio. E às vezes a pessoa nem lembra de você. Nem lembra. Você foi um nada na vida dela, foi mais uma pessoa que ela fez alguma coisa e você está vibrando naquilo. Né? Por isso que a importância da vibração, com o exemplo que ele deu aqui. É que nós não façamos isso. Ok, aconteceu. Tenta não pensar. Tenta não vibrar. É isso. Eu acho também que se você está tão alinhado com a raiva da outra pessoa, é porque tem um ponto de vista seu com relação a isso. Trabalhe o ponto de vista, não é? Trabalhe a crença que te leva a sentir isso que você está sentindo, porque a hora que você mudar o ponto de vista, isso deixa de existir. Você não tem raiva, você não tem sentimento de nada.
não é? Vamos lá, Duane. Esse aí eu vejo como a questão que eu falei, né, de você alimentar o pensamento. Então, a gente tem o livre-arbítrio de alimentar ou não aquele pensamento ou aquela raiva, aquele sentimento, né? E aonde eu citei aqui, Luciene, é na página 71, no item que fala assim, ó, entre no subconsciente para o modificar. E aqui até fala assim, ó, terá de desaprender ou desligar os velhos circuitos de pensar e sentir, e voltar a ensinar, ou religar o cérebro com novas formas de pensar e sentir, baseadas no que deseja ser. E isso daqui tem tudo a ver, né, como você disse, eu sou consteladora familiar, consteladora sistêmica, e trabalho com as constelações, que é um ensino do Bert Hellinger, um alemão, e eu estou com um curso que ele chama Fabricar Pérolas. Por que esse nome? Porque as pérolas, para que se tornem pérolas, ela passa por um processo de transformação da sua dor. Então, por isso esse nome de fabricar. Então, esse curso vai iniciar amanhã. Na verdade, ele tem uma parte gravada, onde nessa parte já contém 20 vídeos, ao final vão ter 30 vídeos. Ele tem exercícios de diagnóstico e de autoconstelação. Como a pessoa aprender a olhar para dentro, fazer meditações, né? E no curso, nós teremos aí mais 8 aulões, 4 comigo, onde eu vou estar fazendo constelações ao vivo, e mais 4 aulas bônus, inclusive com a doutora Luciene, o doutor Luiz Henrique, a Alessandra, que é consteladora aqui em Portugal também, e a Danube, que vai trabalhar sobre mulher mais produtiva. Então, fica aí o convite, o curso está na Hotmart, chama Fabricar Pérolas, também no meu Instagram, que é Duane, K-U-H-N, que é meu sobrenome, .terapeuta, e eu estou aí com um convite para vocês, para a gente aprender a olhar para aprender a desaprender para reaprender algo novo. Como a gente fazer essa transformação interna. Tá bom? Obrigada aí, doutora Luciene, doutor Luiz Henrique, pela oportunidade de estar aqui. E até a próxima, né? Vou passar para a Luciene. Ok. Pessoal, a gente já está aqui com uma hora avançada. Essa live aqui está longa. E tem gente aqui esperando para partir o bolo do meu aniversário, que já veio aqui olhar várias vezes, e eu preciso fazer isso, cantar os meus parabéns antes que vire a noite aqui, que aqui já são 21h22. Agradeço a participação de vocês aqui pelo Facebook do Mais Saúde, e deixem aí seus comentários, deixem mais dúvidas, perguntas, porque a gente continua olhando e respondendo. Quinta-feira estaremos no canal do YouTube do Mais Saúde com o programa Mais Saúde Integral. Nós temos a participação de toda a equipe que estava aqui, mais algumas pessoas. E gostaríamos de ver você lá também, viu? Então apareça e vai ser um prazer. Eu estarei também no dia 24, o Luiz vai estar numa live, num aulão com a Duane, falando sobre Física Quântica e Consciência, e no dia 31 eu estarei com a Duane falando sobre sistema de crença. Então, gente, se vocês quiserem saber mais como se tornar uma pérola muito bem trabalhada, vá lá e dá uma olhada no produto da Duane, que está no Hotmart, e depois me conta como é que foi, tá bom? Pessoal, um grande beijo. Até segunda-feira nesse mesmo horário e quinta-feira também, lá no YouTube. Um abraço.